Câmara, as pessoas que forem utilizar da palavra, forem fazer as suas sugestões, falar sobre os problemas que trouxe aqui na noite de hoje, pudesse vir até aqui na frente e utilizar o microfone para que a gente possa, para as pessoas de casa também possam acompanhar todos nós. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença aqui. Eu abro então a sessão para que vocês possam fazer as indagações, para que vocês possam trazer as informações e possam fazer a sua exclamação. Lembrando que foi enviado o convite para todos os órgãos de imprensa, também foi enviado convites para a Prefeitura, para todos os órgãos da Prefeitura, também para várias outras entidades foram enviados convites e, pelo que a gente vê, nem todos entenderam da necessidade ou da importância dessa audiência pública. Então, a gente entende que depois não adianta reclamar muito, porque a gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para debater, para colocar as ideias das pessoas para frente, para que a gente possa fazer uma cidade melhor. E muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas preferem reclamar do que muitas vezes ajudar. Então eu estou aqui, estou disposto a ouvir, disposto a procurar ajudar e colocar da melhor maneira possível, assim como outras pessoas já me procuraram de antemão para que a gente pudesse estar levando para frente as informações. Então, o microfone está aqui. Se a pessoa não quiser vir até a frente, pelo menos que utilize o microfone para que as pessoas de casa possam nos ouvir. Tá ok? Vou deixar o microfone, se vocês forem vir até aqui na frente, por favor. Quem vier, só diga o nome e traga as informações. Não sei se você prefere que eu leia ou se você prefere ler, e aí a gente continua com as informações. Uma boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Jean, pela reunião de suma importância para Ribeirão Preto. Alexandre Pastova, sou vice-presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Ribeirão Preto. A sociedade um dia vai entender a importância disso aqui, espero, porque é o local onde a gente tem condição de discutir todo o orçamento do município. Um dos pontos que mais sofremos em todo esse tempo é a questão da recomposição das perdas inflacionárias dos servidores municipais. Nós vimos que nesse projeto que foi apresentado, não apresentou nem ao menos uma previsão de recomposição para o ano de 2019. É mais uma vez, pelo visto. Mais uma vez. Então nós estamos alertando o governo, colocamos o valor aproximado, porque eles estão colocando a média do Banco Central, que é de 4,5% de previsão orçamentária para de inflação para esse ano, talvez seja um pouco menos, e o valor previamente estimado para que seja feita uma emenda e comece a discutir com a sociedade, que senão o ano que vem, infelizmente, volta toda a retórica de todos os anos das questões dos movimentos grevistas. Obrigado, Alexandre. Muito importante as informações que você nos trouxe, muito importante isso que você nos disse, visto que todos os anos, se a Prefeitura fizesse já a sua lição de casa, já se programasse de antemão, poderia muito bem evitar essa bendita greve que muitas vezes acaba atrapalhando a nossa cidade. É tão dolorosa para o funcionalismo público quanto para a cidade. Então, se a Prefeitura deveria entender que isso é muito importante, deveria se programar durante um ano inteiro para que chegasse no próximo ano, tivesse já a sua proposta já de antemão. O que a gente vê é que vai chegar no final do ano, a Prefeitura não vai ter proposta nenhuma, aí sai correndo, mexe daqui, mexe dali para ver se consegue fazer uma proposta. Muito obrigado, muito importante, eu tenho certeza que vem contribuir bastante com a noite de hoje. Por favor. Boa noite, meu nome é Márcio Silva, eu sou professor na Rede Municipal de Ensino. Obrigado pela presença, Márcio. Obrigado, vereador. Agradecer a presença de todos, né, que são profissionais, servidores preocupados com o orçamento do município. Estamos aí diante de um dos momentos mais importantes para todo o governo, para toda a rede, né, para todo o funcionalismo público. Além de professor na rede municipal, eu sou membro do Conselho Municipal de Educação e membro também do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Então, a minha fala vai girar em torno da questão da educação. Nós temos muitos problemas, falta de vagas em creche, com uma necessidade extrema da expansão da rede. Nesse sentido, a minha fala vai em defesa do percentual de 30% do orçamento sendo destinado à área da educação.
ok? Visto que nós temos uma demanda extrema de profissionais, uma demanda pela construção de novas unidades escolares, contratação de novos profissionais para atuar nessas unidades e carência de uma série de materiais que também são necessários à execução da educação, como os materiais escolares, uniformes, a infraestrutura das atuais unidades que estão precárias. Portanto, o município que nesse ano de 2019 conta com um orçamento recorde, tem condições sim, principalmente com o anúncio do superávit, que foi feito recentemente, de aumentar esse percentual da educação, tá? Visto ser uma área extremamente carente e com necessidades de ampliação. Ok? Muito obrigado. Obrigado. É Márcio, né? Márcio, obrigado pelas informações. Lembrando que a sociedade que se preocupa com a educação nada mais é do que vai colher os frutos lá na frente. Um real gasto hoje na educação são 10 economizados lá na frente. E a gente sabe que a prefeitura não tem feito o papel dele, principalmente com o valor que deveria estar destinando às creches, como um companheiro que está aqui daqui a pouquinho vai falar sobre o valor que deveria estar gastando com creche e não tá gastando. A gente sabe que a educação nada mais é do que a base fundamental para que a maioria dos problemas da nossa cidade possam ser resolvidos. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações. A gente está com a palavra aberta para que as pessoas possam fazer as suas indagações, possam trazer as informações. Lembrando que na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, ou seja, dia 16, teremos a segunda audiência, mais uma vez convidando vocês que estão aqui presentes hoje e as pessoas que nos assistem de casa e também convidando a prefeitura para que possa vir aqui debater. Lembrando que a prefeitura fez uma audiência pública no começo de abril, mas eu acredito que deveria estar aqui também para poder sanar outras informações. Por favor. Tem problema? Não, sem problema. Boa noite a todos, Boa todas. noite. Meu nome é Sebastião. Obrigado pela presença, Sebastião. Sou pai de aluno na rede municipal aqui de ensino. Se quiser usar esse, Sebastião, fica talvez mais fácil. Alô? Fica mais fácil. Sou pai de aluno aqui na rede municipal e minha esposa é professora também aqui na rede. Então a gente tem uma preocupação aí em relação à rede na condição de pai de alunos e na condição de conselheiro do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, né? Estou como presidente lá desde 2015 e tenho tentado contribuir junto com os conselheiros lá da melhor maneira possível nessa temática aí da educação. Bom, como foi falado aqui, vou começar pelo que o vereador disse em relação à audiência pública que a prefeitura realizou. É bom que se registre que foi uma audiência convocada de última hora, divulgada em cima da hora, o que prejudicou muito a participação, inclusive para representantes do governo, né, na Secretaria da Educação, a possibilidade de participação foi prejudicada, né? E fiquei sabendo no meio da tarde que teria audiência, tive que cancelar vários compromissos para poder fazer um ofício e protocolizar lá na audiência, que foi organizada pela Cogeplan. Para registrar, inclusive, esse ofício não foi respondido até hoje, e a gente tem percebido, por parte da Secretaria da Fazenda, né, tenho reiterado isso, uma negligência em relação às demandas dos conselhos, né, especialmente do Fundeb, porque é relacionado ao orçamento. E então é importante que a gente deixe registrado isso, e aproveitando para cobrar aqui da Casa de Leis, que cumpra o seu papel, né, que é de fiscalizar. A gente percebe que houve uma mudança aí na comissão de finanças e fiscalização e orçamento, e ao que parece numa dinâmica mais assim no sentido de se efetivar o trabalho de fiscalização. A gente observa que muito do que aconteceu na gestão passada foi por falta de fiscalização, especialmente da Câmara Municipal. É importante a gente deixar isso registrado para que todos que estão assistindo e os vereadores que estão assistindo, ouvindo, se comprometam com essa prerrogativa da Câmara, que é de fiscalizar o Executivo, para que se evite, né, chegar
as vias de fatos aí de corrupção, etc. E mau uso do dinheiro. Bom, voltando aqui na temática, nós do Conselho lá do Fundeb, a gente tem discutido uma questão importantíssima em relação a uma irregularidade que o governo tem praticado desde sempre em relação aos recursos do Fundeb. Né? Tem se utilizado os 40% que deveria estar destinados para creche, para manutenção das escolas, estão sendo destinados para pagamento da folha. Né? A gente entende que é uma folha densa, pesada, é uma folha de pagamento da educação, aliás, um plano de carreira que deve ser exemplo, né, para outras cidades, para o país inteiro. Então nós temos um plano de carreira muito importante e na condição de conselheiro do Fundeb, e a prerrogativa do Conselho, uma delas é zelar pelo fiel cumprimento desse plano de carreira. Bom, então essa irregularidade a gente tem, né, tramitado aí dentro da legalidade para poder resolver. E a gente tem observado uma insistência. Né? Hoje mesmo fui à Secretaria da Educação receber uma resposta de um ofício questionando. E a mesma resposta foi dada, a mesma resposta que foi dada o ano passado, né, reiteradamente eles deram agora, dizendo que é facultativo da Secretaria utilizar o dinheiro, porque a lei fala em mínimo e, na verdade, a questão esse mínimo fica constrói uma lacuna, e eles desconsideraram as notificações do FNDE em relação à questão. Então, o FNDE está dizendo que está irregular, já notificou a gente por 3 vezes já desde o ano passado, e a gente está dando andamento, e aí espero que agora com essa LDO isso comece a caminhar. Nós viemos aqui no começo do mês passado, protocolizamos um ofício aqui para participar da Comissão de Finanças em relação a essa discussão, para tentar resolver a demanda. Ontem tivemos aqui conversando com o vereador Jean e o assessor dele, Leandro, né? Isso. Sobre o assunto, esperando que a comissão, né, apresente uma emenda nesse sentido para regularizar a questão. E chame o conselho, os conselheiros, para participar da discussão, para a gente contribuir e trazer os dados técnicos aí para contribuir. Bom, em relação à educação, o Márcio, de uma forma geral, o Márcio falou bem aqui, a gente tem uma demanda de orçamento de 30% para a educação. A gente sabe que o mínimo legal é 25%. Isso está contemplado aqui na LDO, né? Já está contemplado essa questão do mínimo, e o que a gente vem buscar aqui na comissão, e a gente está construindo um texto conjunto aí, né? O Márcio já trouxe uma proposta inicial, e aí para sair daqui a gente vai continuar para na semana que vem apresentar algo mais concreto em relação a essa questão dos 30%, não é isso, Márcio? E aí a gente vai construir conjuntamente, né, com as entidades ligadas à educação, essa questão dos 30%. Por quê? Fazendo uma observação aqui da LDO, aliás, diga-se de passagem, foi apresentada para a gente somente, né, o vereador que me apresentou ontem, não sei quem teve acesso a isso com antecedência, está na casa aqui desde o dia 17, eu fiquei sabendo, né? Enfim, é um documento complexo, denso, com informações difíceis de interpretar e de analisar. Então deveria ter, já deveria estar à disposição há mais tempo para a sociedade civil acompanhar, né? Então já fica aí mais uma cobrança. Enfim, o governo se justifica na proposta aqui de LDO por apresentar uma questão, um orçamento conservador, né? Esse é o termo, né? Conservador, né? E aí ele alega que para isso ele precisa respeitar a questão da austeridade na gestão dos gastos públicos, né? Inclusive é um dos princípios aí da LDO que o governo apresenta para poder justificar o enxugamento aí dos gastos e a economia, né? Mas austeridade, ela
a questão da austeridade ela está vinculada a déficit orçamentário, né? Não é, e déficit é grave, né? Déficit insustentável. Então, para se falar de austeridade dos gastos públicos ou da gestão pública, você precisa estar numa realidade de déficit orçamentário. Essa não é a realidade de Ribeirão Preto. A gente observa isso, inclusive, pelas mídias, pela projeção do orçamento, entendeu? Que está uma projeção de aumento, né? 3.200 bilhões. Quer dizer, onde está, como justificar a austeridade nos gastos públicos aqui na cidade de Ribeirão Preto, sendo que a gente está vivendo um momento de superávit? Então, é um argumento que se contradiz por si só, né? Então, não tem como sustentar esse argumento. Então, fica aqui o alerta para a comissão, né, e para os demais vereadores nessa questão. Ficar atento a essa questão, porque o município ele pode sim investir, sobretudo esses 30% na educação. Esse é um ponto. Então, déficit público insustentável é o que justificaria a questão da austeridade na gestão dos recursos públicos. E essa não é a realidade do município de Ribeirão Preto. Um outro ponto em relação a isso importante, inclusive está na LDO aqui no projeto de lei, é a questão da dívida pública. A dívida pública do município, ela está aqui estimada em 12%, sendo que a possibilidade de endividamento do município, com base na resolução lá do Senado Federal, está tudo aqui na LDO, é de 120%. Quer dizer, a gente precisa saber, e aí fica aqui o desafio para a comissão apresentar para a gente até a próxima audiência, esse ponto. O município ele tem possibilidade de se endividar ainda em aproximadamente 108%. Claro que a gente não quer que se endivide, né? que entregue a prefeitura com dívidas aí a ponto de não conseguir garantir pagamento de folha, etc. Agora, dizer que a cidade não tem condições de fazer investimento com base num discurso que não é daqui, que é um discurso que vem de Brasília, né, descendo para cidades de austeridade nos recursos públicos, eu acho que, no mínimo, a gente deveria debater essa questão da austeridade e da realidade no município de Ribeirão Preto. A realidade da cidade de Ribeirão Preto não é essa de déficit grave, nem déficit, né, superávit. Então, é a realidade de superávit. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importantíssimo a gente discutir na elaboração do orçamento como um todo, né? Então, há espaço sim, há gordura, muita gordura para se queimar aqui na cidade de Ribeirão Preto. E não é uma questão de fazer graça ou mostrar serviço, enfim. É uma possibilidade real de se fazer algum investimento. Não retirar, não diminuir gastos. Há propostas de redução de gastos. Na verdade, a gente precisa de investimentos e há possibilidades reais de investimento. Bom, esse é um primeiro ponto. Num segundo momento, a gente observa aqui na LDO que alguns detalhes importantes aí em relação a plano de carreira. Então é preciso ficar atento à questão das palavras, a mesma situação do ano passado, né? A questão aquela palavra de extinguir plano de carreira, isso eu acho que isso tem que ficar muito claro na hora de se discutir e de se fazer emendas supressivas, etc. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente observa, numa leitura assim, até rápida, né? Não foi nem uma leitura aprofundada do assunto que eu acredito que a comissão está fazendo junto com os demais vereadores. A gente observa que há uma tentativa de se mexer no plano de carreira do funcionalismo municipal.
todo ele, né? Sobretudo no da educação. Já foi anunciado pela secretária, em exercício hoje, enfim, há várias conversas nesse sentido. E também a possibilidade de se mexer no plano de carreira de todo o funcionalismo. Claro que algumas mudanças, né, talvez pontuais, sejam importantes. A gente precisa verificar. O que eu quero deixar de alerta aqui é o seguinte, que a LDO é uma peça para autorizar o governo a mexer, né, no orçamento, a executar a sua política. Então, na medida em que a gente deixa passar, sociedade civil, Câmara Municipal, deixa passar alguns termos, a Prefeitura já fica aí com carta branca para fazer algumas coisas e propor alguns projetos supressivos aí de direitos. Então, eu acho que vale a pena, nessa questão de plano de carreira, a comissão ficar atenta aos termos de extinção, tudo com base nessa questão dessa falácia do discurso da austeridade aqui na cidade de Ribeirão Preto. Esse discurso não se aplica, não pode se aplicar aqui em Ribeirão Preto, né? Outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo, outros estados, no nível federal, né? Enfim, tudo bem. O orçamento de Ribeirão é uma outra realidade. Então a gente precisa debater o orçamento de acordo com a realidade do orçamento do município. E aí a gente observa que há essa possibilidade de se chegar a pelo menos 30% do orçamento investido em educação. Isso ajudaria muito a dar conta das demandas, e principalmente se juntamente com isso, essa questão da irregularidade gritante aí do Fundeb for resolvida. Porque, vejam, se a gente tiver, da forma que a gente propôs, inclusive, pelo Conselho, essa resolução que 40% dos recursos do Fundeb direcionado para a manutenção das escolas e das unidades escolares, construção de novas unidades e compra de equipamentos pedagógicos, né? A gente está falando num recurso na ordem de 19 a 20 milhões de reais por ano, resolvendo de forma paulatina. A intenção não muda-se já os 40% que é obrigação ser gasto com isso, manutenção e construção de unidades escolares, já direto ser gasto. A gente está fazendo uma proposta de que isso aconteça paulatinamente, 10% para a LOA de 2019, mais 10% para a LOA de 2020, 10% para de 2021 e 10% para de 2022. Se isso acontecer, considerando os valores que foram já anunciados aí para a construção de creche, e a gente tem duas apenas aqui, né, eu estava dando uma olhada nos anexos, tem duas apenas aqui. A gente precisa saber por que tem duas aqui e se anunciou na Comissão Especial de Estudos sobre Creches 6. A gente está prevista duas aqui na LDO, nessa LDO aqui. Então, está lá então a gente precisa verificar por que tá essas duas aqui, e obviamente não deu tempo de analisar profundamente os anexos, mas o que eu consegui observar é que tem duas aqui, sendo que foram anunciadas 6 na última audiência. 7 né, com aquela da Pacaembu, não é isso? Quer dizer, olha aí, pessoal, né, dizendo 9. E aí aqui tem duas. Será que duas é só para o ano que vem? Se duas é para o ano que vem, enfim, a gente precisa ficar claro essa questão das creches. E aí o seguinte, nessa peça orçamentária aqui, se a gente observar que a gente chegou nesse ponto de déficit de vaga em torno de 4 mil anunciada aí, com possibilidades de ser até muito mais que isso, né, entre 5 e 6 mil vagas mesmo, né, demandas de vaga em creche, se a gente conseguisse redirecionar esse dinheiro do Fundeb para a construção de, né, algo em torno de uns 10 milhões, vamos dizer assim, por ano, para deixar mais uns 10 para manutenção das escolas que estão aí, a gente fala em construção de 2 unidades escolares por ano, só com esse recurso.
No final dessa gestão, no final do governo, se isso fosse viável, se pudesse acontecer, a gente não teria esse déficit de vagas, né? Pelo contrário, a gente poderia construir a possibilidade de vagas ociosas, né? Num primeiro momento aqui. Isso falando em 4 anos. Entendeu? Construir uma capacidade aí de vaga ociosa. Então, é disso que se trata. E de manutenção das escolas que estão aí. Porque a gente sabe, na realidade aí, tem várias pessoas da educação aqui, fala-se uma coisa na propaganda, mas na realidade mesmo, quem está lá na escola, e minha esposa está na escola lá, né, todo dia, com 15, 16 crianças por sala, e a escola dela, a realidade é caótica, né? Inclusive de gestão, gravíssimo problema lá na escola, que a gente observa em outras. Então a gente vai escutando toda a realidade da educação, a gente observa a necessidade de que se tenha essa sensibilidade aqui da Câmara Municipal e do governo, que está resistindo muito, né? Tem representante do governo aqui? Deve ter. Se não tiver, está assistindo. Está resistindo muito a resolver essa questão, né? Talvez esteja esperando, né, como virou de costume, uma ação popular, uma ação civil pública, né? Porque se acostumou, é um governo que se acostumou, Jean, a respeitar a decisão judicial apenas. Não se respeita a lei. Só respeita a decisão judicial. Então, se tiver que judicializar, enfim, quem que vai perder com isso? Porque vai chegar nesse ponto de judicializar. Aí quem que vai perder com isso? A sociedade, a população vai perder. Com atraso, com mais atraso na resolução dos problemas. Então, só para fazer um resumo e encerrar. Por hoje, o principal aqui a gente precisa que haja a sensibilidade aí da Câmara e do Governo, sobretudo da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Planejamento, para direcionar 30% do orçamento para a educação. Segundo, a gente precisa discutir essa questão de austeridade nos gastos públicos de acordo com a realidade da nossa cidade e da nossa região. Então, a nossa cidade, a nossa região não está vivendo essa realidade nacional que a mídia insiste em fazer propaganda, né? Então, a nossa cidade ela precisa e pode, né, fazer um orçamento menos conservador. Está muito conservador. Eles estão dizendo aqui, mas está muito conservador. Então, pode fazer um pouquinho mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade de superávit e, para justificar a austeridade, a gente precisa ter déficit grave. E a realidade não é essa. Esse é um ponto. O outro ponto, para resumir, a questão do Fundeb. Que seja proposta a emenda naqueles termos que a gente indicou, sinalizou para o presidente da comissão na data de ontem, e para que fique registrado hoje aqui a questão dos 10% a cada ano a partir de 2019. Então a gente está com essa proposta para que se regularize dessa forma e que a Câmara tenha coragem para ir para esse embate. Por quê? Porque a justificativa deles é que não precisa, é que a interpretação que o governo faz é essa interpretação diferente, inclusive do FNDE, em relação ao recurso do Fundeb. A interpretação do jurídico da prefeitura é essa. É a interpretação literal da lei, né, desconsiderando inclusive as notificações do FNDE. Bom, esse é um ponto. E aí, para encerrar, eu queria fazer um chamamento aí para que todas as entidades ligadas à educação, e inclusive o sindicato, a gente faça, de hoje até a semana que vem, um documento que, até onde eu sei, já foi iniciado lá na sessão do CME no começo da semana, segunda-feira, para que a gente faça um documento conjunto solicitando esses 30% para que se proponha, além dessa emenda do Fundeb, essa emenda da educação como um todo em relação
aos recursos próprios. Bom, num primeiro momento por hoje é isso, né? Eu queria agradecer o vereador pelo espaço e parabenizar aí pela condução aí da comissão. Espero sinceramente que essa comissão exerça o seu papel mesmo institucional, porque a cidade precisa urgentemente que a Câmara Municipal exerça as suas prerrogativas legais em relação à fiscalização. E para encerrar, o Conselho Municipal de Educação também, Márcio, Danilo, o pessoal que está aqui, tem algumas prerrogativas importantíssimas nesse conselho que a gente precisa discutir no sentido de formular políticas e de contribuir para que essa comissão de finanças e fiscalização da Câmara aconteça e acompanhe para valer o orçamento, né, a partir de agora. A gente não pode dar mais espaço para que contratos superfaturados, que maqueiam aí gastos, enfim, aconteçam. E uma creche custar 4,5 milhões de reais, será que ela custa tudo isso mesmo? Entendeu? Eu acho que a gente precisaria ter um parecer técnico em relação de alguém da área da construção civil, engenheiro civil e pessoal ligado a essa questão de compras de materiais de construção e prestação de serviços de construção, sobre o real custo de uma construção, né, da creche. 4,5 milhões é um valor muito alto. Então eu acho que é um valor que a gente precisa discutir muito bem, detalhadamente, conhecer as empresas que vão executar esse orçamento, né, e que vão executar essas obras. Então fica aí também para essa comissão, a partir de agora, e aí pode contar com as entidades aí da educação, né? Estou falando pelo Fundeb, mas eu acredito que as outras também nessa linha de contribuir para que a gente faça um real controle social, né, dos gastos e investimentos públicos aqui na cidade de Ribeirão Preto. Tá passando da hora já, passando da hora. Uma cidade com o potencial que Ribeirão tem, tá aí capengando, ainda sendo passado para a gente um discurso de austeridade que não se justifica, nem conceitualmente. Então a gente precisa pensar nesse sentido. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Sebastião, pelas informações. Agradecendo também a presença do representante do Dr. Jorge Parada, nosso vereador. Com relação ao que o Sebastião nos informou, talvez a maneira com que a Prefeitura acaba divulgando ou a cópia, ou disponibilizando a cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias seja um pouco falha. A gente é disponível tanto no site da Câmara quanto no site da Prefeitura. Talvez a Prefeitura deveria gastar um dinheirinho aí para divulgar, assim como fez dizendo que a cidade está às mil maravilhas. Com relação à proposta que você me trouxe ontem, a vereadora Gláucia Berenice, no ano passado, já tinha apresentado uma emenda muito parecida com essa, até era o que vocês tinham acordado. Acredito que ela vai apresentar novamente junto com a Comissão de Educação, mas, de qualquer forma, será apresentada uma proposta como essa que você nos deu, mesmo porque nada mais é do que fazer com que seja cumprida a lei aqui da nossa cidade. As outras propostas que vocês tiverem, por favor, as outras 3, por favor, a dos 30%, por favor, também nos encaminhe para que nós possamos analisar, que a Comissão de Finanças possa analisar, para que a gente possa colocar também em votação. Esperamos que nesse ano o prefeito não venha a vetar todas as emendas, tá certo? Eu acredito, e com relação ao superávit, que quem gosta de guardar dinheiro é banco. A Prefeitura tem que gostar de cuidar da nossa cidade. Então fica guardando dinheiro, fico pensando, aqui não é o Banco de Ribeirão Preto, aqui é a Prefeitura, cidade de Ribeirão Preto. Então acredito que a gente deveria estar olhando com outros olhos para a nossa cidade. Também agradecendo a presença da imprensa que está aqui, muito obrigado pela presença. E a palavra está aberta aqui para quem quiser vir falar. Como
como você chegou um pouquinho depois, eu só peço para que possa vir até a frente e utilizar o microfone. Se não quiser vir até a frente, quiser falar dali, não tem problema, mas só para poder se identificar, porque a gente está transmitindo. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Alô, tá ok? Eduardo Molina. Eu desliguei. Eduardo, agora. Não, tá ligado? Alô, alô. Eduardo Molina. Estou aqui representando a Associação Comercial e um conjunto de entidades que tem tentado contribuir para o debate público. Obrigado, Eduardo, e obrigado à CI pela presença. Inicialmente, é o seguinte, a gente tem que ter claro que quando a gente fala de LDO, as margens de manobra são principalmente em cima daquele dinheiro que não tem um compromisso definitivo. E se o jornal Cidade informou corretamente a semana passada, no primeiro trimestre, 61,1% do nosso orçamento foi comprometido com despesas ligadas à folha de pagamento. Os dados estão publicados, né? Mas se somando folha, IPM, vale-refeição e o acordo dos 28%, a soma é 61,1% dos gastos totais. Então, o que a gente discute, se esse for o comprometimento real, os outros 39,1%, onde também estão inclusos folha de médicos contratados de serviços terceirizados, estão inclusos as contas de aluguel, estão inclusos todos os serviços de manutenção da cidade. E isso é um pouco a verba, talvez, que a gente tenha. É um cobertor meio curto, né, porque o que sobra para a cidade não é muito. E a gente trabalhou em cima de algumas questões, né, que tem a ver com o dia a dia do cidadão, né? Uma coisa que parece singela é o estado de abandono, e aí eu não sou capaz de culpar apenas o prefeito atual, né? Eu acho que existe um histórico de abandono. Quem é ribeirão pretano percebe abandono há bastante tempo, não é algo criado do dia para a noite. A desgraça não se constrói num piscar de olhos, né? A desgraça é fruto, às vezes, ela vem de muito tempo. Então existe uma história aí fazendo com que a cidade chegasse a esse ponto, né? Mas a gente percebe que há necessidade de uma zeladoria melhor, que as ruas estão abandonadas, as praças estão abandonadas. Isso gera um efeito que a psicologia explica, que é o efeito janela quebrada, que é quanto mais deteriorado, menos as pessoas se importam com a conservação. Então há o desejo, assim, eu acho que se a gente começar a recuperar, a gente vê uns primeiros indicadores disso, mas por que a gente está propondo isso? Que teoricamente deveria estar no orçamento. É porque no PPA, e a LDO serve para corrigir os rumos do PPA, o que estava realmente explícito eram investimentos na implantação de novas praças, né, e não na manutenção. É lógico que tem lá na CLU um orçamento, mas a gente acha que esse orçamento tem que ser executado, tem que ocorrer para que Ribeirão fique uma cidade mais confortável, que as crianças possam ir, os aposentados possam andar, as pessoas possam fazer ginástica e ter uma vida numa cidade melhor e mais bonita. A segunda questão, que para nós é uma questão cara, é o tema da segurança pública. São Paulo, são indicadores, tem entregue melhorias permanentes na redução da criminalidade. Isso é dado. A gente fez inclusive recentemente um estudo, não de números absolutos, mas de estudos relativos sobre Ribeirão Preto, e há uma melhora. Mas mesmo assim, não dá para dizer que nós vivemos numa cidade, num estado, principalmente num país seguro. A nossa criminalidade, enquanto Brasil, é próxima de países em guerra. E aonde tem sido implantada, e não é só no Brasil, é no mundo, sistemas de vídeo monitoramento, a criminalidade tem sido reduzida, né? Porque permite identificar o criminoso, permite você apurar o crime e aquilo serve como prova. Então a gente defende que aquilo que hoje é um sucesso, que é o olho de águia na região central, que também não estava previsto no PPA, né, seja mantido e reforçado. Outra coisa que a gente
trabalha é um pouco essa questão da governança, um lugar onde não tem ninguém cuidando, fiscalizando, fazendo aquilo que só o Estado tem o direito de fazer, que é o poder de polícia, tende a prosperar a desordem. É o cara que coloca o som alto porque sabe que não vai levar uma multa, importunando seus vizinhos. É o cara que às vezes fura uma calçada e causa um dano no patrimônio público porque sabe que ninguém vai fiscalizar e multá-lo. Então a gente propõe um reforço das atividades de fiscalização, prevendo recursos para a atividade delegada, já que a atual fiscalização municipal, o atual quadro, já há muitos e muitos anos não tem sido capaz de dar conta disso. Outra coisa que a gente coloca, que é uma coisa, acho que para a cidade importante, porque já foi feito um investimento alto e levou, inclusive, a um processo de deterioração do centro, é a finalização do calçadão. Quer dizer, não... há um recurso público lá já investido, está se deteriorando, né? É uma obra inacabada, né? Foi deixado inacabado pela gestão anterior, assim como ficaram os terminais, mas eu acho que pelo menos na LDO e na LOA de 2009 esses recursos deveriam estar previstos. Outra coisa que na verdade é um investimento que tem a ver com sustentabilidade ambiental, tem a ver com melhoria da eficiência da máquina pública, são os investimentos. Hoje a gente recebeu uma chamada que deve ter sido compartilhada para a Câmara, está aberto aí o edital vai ser aberto o edital para o projeto do novo prédio da administração pública, do centro administrativo, ali na região do Educandário, né? Não sei qual que é o formato disso, se vai ser vai ser uma parceria público-privada, uma PPP, ou se vai ter alguma outra forma. Mas, de qualquer forma, um novo projeto vai provavelmente incorporar conceitos de eficiência energética e de eficiência do uso da água. Mas a máquina pública é muito carente nisso. A gente percebe, principalmente no DAERP, também é uma coisa que vem de muito tempo, você tem um modelo de gestão que a gente acompanha. Eu particularmente faço parte, inclusive, do Conselho Municipal de Saneamento, que se reúne no DAERP. A gente percebe um esforço no sentido de viabilizar uma interligação de rede, um melhor uso da capacidade de armazenamento da água no município, mas era importante fazer com que isso avançasse mais rápido, porque a energia elétrica no DAERP, na administração, é um custo muito elevado. E se reduzir esse custo, talvez você estivesse liberando recursos para investimentos mais necessários e mais importantes em outras áreas, né? Nós não estamos falando de pouco dinheiro, é dezenas de milhões de reais. Então, outra coisa que a gente também tem trabalhado é a questão da infraestrutura para o desenvolvimento econômico. Não são só as ruas da cidade onde as pessoas moram que estão esburacadas. Os nossos distritos empresariais têm verdadeiras crateras. Isso leva, às vezes, à quebra do caminhão, encarece o frete, estoura o pneu, uma velocidade reduzida. Então, a cidade ganha quando ela é mais produtiva, quando ela consegue ser mais eficiente na produção dos bens que vão concorrendo no mundo como um todo, né? Isso vale para os distritos empresariais, talvez só não valha para o Roberto Jabari, que é um distrito relativamente novo, mas para o Quito Junqueira, para toda a região do aeroporto, para o Parque Industrial Avelino Palma. E há também uma questão que as pessoas olham um pouco, que nós temos uma oportunidade no Supera Parque Tecnológico. No Supera hoje há uma demanda de empresas por instalação, e essa demanda ela não é atendida porque falta uma infraestrutura na ampliação daquela fase que vai permitir que as empresas se instalem em lotes próprios. Eu não tenho dúvida que é um investimento que se paga num prazo muito curto, porque ele acaba gerando novos impostos, trazendo desenvolvimento econômico, gerando empregos, né? E talvez merecesse um olhar. A gente vai entregar isso documentado, só estou no fundo apresentando para as pessoas qual o objeto da gente nosso, né? E tem uma questão que para nós talvez seja a prioritária do ponto de vista de Ribeirão Preto, do Brasil e da nossa população.
nós estamos no momento hoje, talvez, de uma das maiores revoluções tecnológicas da história. Não, maiores não, é a maior. Eu não sei se dá para dizer que é uma revolução, porque é muito mais um processo permanente do que algo que ocorra de repente, houve uma explosão, um Big Bang, e de repente teve uma nova realidade. E você tem aí uma questão de uma deficiência na nossa educação muito grande. Parte dessa deficiência talvez se explique por você ter alunos oriundos, né, de famílias em situação de risco, de famílias que vivem numa situação de pobreza e que talvez não dão um suporte adequado, mas parte disso também se deve, na nossa visão, a deficiências da gestão municipal na área da educação. Porque a gente fez um estudo também na CIRP, e há um hiato entre as piores e as melhores escolas públicas do município de 49%, estou falando do ensino fundamental. E aí você pega a melhor escola numa região também humilde, de carências, e a pior também. Então, quer dizer, você percebe que há um problema, né, de gestão, há necessidade de um benchmarking, há necessidade de investir mais atenção, não sei nem se é mais recurso, porque os professores teoricamente foram concursados com as mesmas provas, os orçamentos das escolas são semelhantes por número de alunos. Eu acho que é muito mais talvez olhar, ver como que eu pego cada aluno, que é o modelo que tem sido adotado com sucesso em outras cidades. Eu não sei se todo mundo assistiu um filme recente, Até o Último Homem, né? Talvez a educação merecesse um olhar quer dizer, esse olhar de cada aluno como indivíduo, não como uma média aritmética, de pegar cada um com a mão, reforçar e tentar enfrentar. Só que isso exige um olhar aprofundado, que eu não sei se a rede atual está conseguindo fazer. E aí, não falo em recurso, talvez é uma mudança, uma outra orientação de política. Também não é uma coisa que se resolva do dia para a noite. Também na educação as tragédias e as coisas boas não se constroem em 2, 3, 4, 5 dias. Você aponta caminhos novos, né? E aí tem uma outra questão que a gente colocou, tá no documento, que além da preocupação com as crianças, a gente tem uma preocupação muito forte com os adultos. Ribeirão Preto, metade da população adulta em idade produtiva não tem ensino médio. A metade que tem o ensino médio, não dá para dizer que tenha tido um ensino médio, no geral, de boa qualidade. E diante dessa revolução tecnológica, que é uma revolução que faz com que os empregos sejam extintos, eu fui bancário, hoje eu trabalho numa agência bancária com 300 funcionários. Hoje você entra numa agência bancária enorme e ela tem 30. Né? Os centros de atendimento telefônico, né, os serviços de call center estão indo para a inteligência artificial, estão sendo automatizados. A quantidade de tarefas que estão saindo das mãos das pessoas para a tecnologia é gigantesca. Há um levantamento de uma consultoria internacional, McKinsey, que diz que metade dos empregos brasileiros hoje já poderiam ser substituídos facilmente por tecnologias existentes, não são as que estão sendo criadas. E aí, talvez haja novos empregos, talvez, só que as pessoas que nós temos, elas não estão preparadas para esses novos empregos. Então, nossa preocupação, assim, como que a sociedade, eu não acho que é uma tarefa só do poder público, mas sem o poder público isso não pode acontecer, começa a se debruçar sobre aquilo que a Europa, Estados Unidos e outros países estão fazendo há mais de uma década, que é puxar de volta para os bancos escolares a população adulta. Porque tudo bem, eu posso cuidar da criança, mas se o pai dela e a mãe dela estiverem desempregados ou com uma renda muito baixa, eu talvez não consiga enfrentar o desafio da educação e mesmo do preparo das crianças. E num mundo onde em Ribeirão Preto, a gente também, quem quiser, a gente tem as estatísticas para isso, a população de Ribeirão Preto está começando a estacionar. O boom demográfico acabou e a gente deve chegar em 2030 com um crescimento populacional muito residual, e em 2040 as estatísticas indicam que não é Ribeirão, Brasil, São Paulo, o mundo, né, desenvolvido, vai estar entrando numa fase de estagnação e depois de decréscimo populacional, com uma inversão da pirâmide
etária. Quer dizer, nós vamos começar a ter cada vez mais velhos e cada vez menos jovens, né? E mesmo isso tem que estar incorporado nas políticas públicas. Isso tem que estar incorporado na contratação de médicos, na contratação de professores. Eu tenho que ter talvez uma nova abordagem, onde eu contrate um professor para creche, mas ele sabendo que mais à frente ele vai estar indo para o fundamental, e talvez ele tenha que ser utilizado, né, na educação de adultos, né? Eu tenho que construir uma história de flexibilidade pensando nessa mudança, que eu não vejo o poder público discutindo. Eu não vejo o poder público discutindo, não é aqui não, em lugar nenhum. Era isso, e obrigado, e eu vou deixar o documento, não sei se há protocolo. A gente trouxe uma cópia. E obrigado, atenção, não queria me estender tanto, mas o assunto era cumprido. Obrigado ao Eduardo Molina pelas informações que nos trouxe. Realmente, Eduardo, o calçadão já passou da hora de estar pronto e funcionando. Com relação a Olhos de Águia, eu olho com tanto carinho por lá, mesmo porque participei da implantação do que seria o segundo Olhos de Águia, que seria para a gente levar o mesmo projeto para as regiões da cidade, para os bairros. Inclusive em algumas praças foi colocado, mas quando trocou a gestão acabou não indo para frente. Muito obrigado, e o que a gente vê é que algumas das informações que você nos trouxe remete novamente à educação. Mais uma vez, como eu disse anteriormente, a educação sempre sendo uma pedra principal. E muito obrigado pelas informações. Vamos colher o máximo de dados possíveis, vamos tentar colocar para frente o máximo de informações possíveis. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Alguém mais tem alguma coisa para acrescentar, para falar? Por favor. Boa noite a todos, boa noite, vereador, boa noite, pessoal de casa, boa noite, servidores. Eu sou Célio Costa, sou representante de servidores municipais. Seja bem-vindo, Célio. E cumprimento a todos, né? Inclusive fico contemplado aqui pela fala de todos, né? É isso que precisa na sociedade estar envolvida, saber o que acontece na cidade, não só aquilo que mostra na mídia, né? Que não é a realidade, mas a realidade que nós vivemos todos os dias. A questão da saúde, educação, segurança, saneamento básico, questão social também, né, que é muito importante, né? E gostaria aqui de deixar também aí minha fala a respeito, inclusive o Sebastião colocou muito bem, a questão do documento, né? Eu pude apreciar muito pouco, porque são mais de 200 páginas, né? Então não tive a oportunidade de ler, entender e compreender assim por inteiro, né? Então o que nós precisamos é isso, estar atento a tudo aquilo que acontece, para que nós possamos também ajudar os nossos representantes, vereadores, que possam fiscalizar, né? E que a cidade não chegue assim, né, ao caos, né, como a gente vê que está hoje, né, questão saúde, educação e tudo mais, né? Que o nosso dinheiro aí seja bem gasto. Que eu pude observar aqui, vereador, a questão do plano de carreira, PCCS, né, que não está previsto na lei orçamentária, né, salvo engano, e também foi colocado pelo Pastova a questão da nossa database, todo ano a mesma coisa, precisa de ter greve para conseguir 2,5%, isso é um absurdo. O servidor, ele não quer greve, ele usa dessa ferramenta porque não tem outra coisa a fazer, né? Esse é o direito dos servidores, né, buscar pela recomposição salarial, mas não precisa que isso aconteça, tá? Deixo aqui meu abraço a todos e um bom trabalho para vocês. Obrigado, Célio, pelas informações. Como você disse, como logo no começo disse, o servidor público, ele não quer a greve, ele quer, na verdade, trabalhar, colocar a nossa cidade para frente, mesmo porque o servidor público também depende do serviço público da nossa cidade. Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Por favor. Tá ok?
Bom, só para deixar, observando agora um pouco melhor também a peça orçamentária ali da LDO, em relação aos recursos do Fundeb, a gente observa que aparentemente alguma coisa em relação à manutenção está sendo direcionada de recursos vinculados ali. Então, a gente vai analisar com mais detalhes agora até a semana que vem, para ver se realmente está sendo contemplada alguma coisa já nessa questão. Então vale a pena a gente deixar registrado que aparentemente, pelo menos com a leitura superficial que eu estou fazendo ali, parece que em relação à manutenção e suporte, parece que tem um incremento aí de recursos do Fundeb sendo previstos ali. Agora a gente precisa ter certeza se isso, né, realmente está acontecendo. E aí, na semana que vem, na próxima audiência do dia 16, a gente vai apresentar os documentos aí com as propostas. Tá, okay, Era obrigado. Isso que eu queria só acrescentar. Obrigado. Tem mais alguém? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, gente, agradeço mais uma vez o representante do vereador Dr. Jorge, o representante do vereador Paulinho Pereira, o representante da vereadora Gláucia Berenice, o representante do vereador Nelson das Placas. Mais uma vez agradeço a presença da imprensa. Muito obrigado a todos por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para contribuir por uma Ribeirão Preto melhor. Agradeço às pessoas que nos acompanharam de casa. Desejo uma ótima noite para cada um de vocês, que Jesus possa acompanhar cada um no retorno para o seu lar. Muito obrigado a todos que nos assistem de casa, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Convidando a todos para que na próxima quarta-feira, a partir das 18h30, aqui mesmo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, possam nos ajudar na segunda audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019. Uma boa noite, em nome de Deus, declaro encerrada a primeira audiência da LDO 2019.